Então, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Salvador, eu sou o atual coeditor da Brazilian Journal. Doutora Liana, a editora-chefe, infelizmente não poderá participar desse último webinar por razões de força maior. E nós vamos ter o prazer, né, e a honra de de assistir à apresentação do Dr. Fabrício sobre um estudo que nos deixou muito orgulhoso que os autores terem mandado para a revista brasileira, porque esse é o tipo de estudo que aumenta a visibilidade da nossa revista, que aumenta o fator de impacto, vindo de um grande serviço, reconhecido não só pela anestesia que faz, mas pela parte acadêmica e científica, e de um tema que é um tema de absoluta relevância e cada vez mais atual, né? Porque a gente evoluiu muito em cirurgia cardíaca, mas coagulação ainda em alguns momentos, um calcanhar de Aquiles. Nós temos alguns problemas que não têm solução, alguns questionamentos que ainda estão em voga, numa coisa tão complexa quanto um elemento que tem que se manter fluido para perfundir E, no sistema dinâmico, agora se tornar sólido naquele momento necessário para interromper a coagulação. Então, um processo evolutivo que a gente vai ver do o quanto isso é importante, o quanto essa monitorização, somente aquela monitorização para e passo, aquela monitorização em tempo hábil, cabeceira de paciente, ou pelo menos ou em tempo suficiente para você tomar a decisão, é importante. Então, o doutor Fabrício Tavares Mendonça, a doutora Larissa Gouveia Moreira, são do Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília, vão nos falar sobre o estudo, um grande ensaio clínico que eles fizeram. E, doutor Fabrício, doutora Larissa, quando vocês estiverem aptos, podem começar, por favor. posso começar então? Doutor Rodrigo, eu quero agradecer imensamente esse honroso convite que eu recebi da nossa revista, da Bejan. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Falei com a Larissa, nossa, eu fiquei tão empolgado, tão feliz com esse convite, porque é uma oportunidade da gente, como pesquisador, mostrar um pouco o nosso trabalho. Às vezes eu acho que meu CT é um pouco mais distante, né? Fica em Brasília, no Centro-Oeste, não tem tanta visibilidade, mas eu acho que é com essas iniciativas, né, com essas pesquisas e com essas apresentações, a gente consegue, sabe, ter um pouco mais de visibilidade e mostrar, né, que a gente consegue também fazer pesquisa em outros centros. Eu fiquei muito feliz e parabéns a Bejan por essa iniciativa que eu achei que, sabe, traz para a gente, né, um pouco mais de força para continuar pesquisando e continuar publicando principalmente na nossa revista, que foi com muito prazer que eu enviei esse estudo, né, para a nossa revista, para publicação, né, e por fim foi aceito. Então, o tema de hoje, o estudo de hoje, gente, que a gente está trazendo, né, é esse estudo. Esse estudo foi um TCC dessa grande equipe que está aqui embaixo, né, que avaliou, então, a acurácia, né, do teste portátil Coagucheck, que é um teste beira-leito, é um teste point of care, em comparação com o nosso coagulograma tradicional, né, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva, com circulação extracorpórea, né? Foi um ensaio clínico randomizado, né, que tiveram como autores eu, Fabrício, Dr. Sérgio, nosso professor, né, Larissa, que teve a ideia inicial central do trabalho, né, uma ideia brilhante e simples. A estatística é complexa, mas a ideia foi uma ideia bastante simples. Doutora Larissa Gouveia, né, que está aqui para a gente, junto com a gente, né, nossa preceptora, né, do nosso CET, e os ex-residentes, né, doutor Igor, Lorenzo, Matheus e Gustavo, fizemos esse trabalho que consideramos de bastante utilidade para a prática, né, pela operatória em cirurgia cardíaca. Foi aprovado na nossa revista, né, e por isso que a gente está trazendo aqui hoje. Quando a gente... Não consigo passar? Ok. Agora eu consegui passar. É, Como o Dr. Rodrigo já falou, monitorização da coagulação em cirurgia cardíaca, em cirurgia de alta complexidade, transplante hepático, por exemplo, ainda é um desafio. Infelizmente, ainda é um desafio em todo o nosso país e também no nosso centro, no nosso hospital, né? Ele é muito importante, obviamente, é importante, nós todos já sabemos, né? Principalmente em cirurgias de alto risco, em pacientes de alto risco, né, em cirurgias com alta probabilidade de translocação volêmica, né, e em cirurgias em que é imposto ao paciente uma reposição volêmica vigorosa, como é meio que obrigatório em cirurgia cardíaca, quando a gente fala, então, no circuito da SEC.
Então, na cardíaca, obrigatoriamente, nós precisamos fazer uma reposição volêmica vigorosa por conta do circuito da SEC. E alguns pacientes que são mais sensíveis, né, e podem cursar com algumas complicações, né? E alguma dessas complicações nós já sabemos, né? A diluição na SEC, a diluição de hemocomponentes, a diluição de hemácias, a diluição de plaquetas e principalmente a diluição de fatores de coagulação pode prejudicar e muito, né, o desfecho dos pacientes e resultar em uma série de complicações, como pior do sangramento, aumento, né, da necessidade de transfusão de hemocomponentes, né, e muitos outros. Com relação a essa avaliação, né, que já falamos que ela é muito importante, nós temos vários testes que podem ser executados, têm que ser executados, mas o que é foco do nosso estudo, e é muito importante dentro desse cenário, é o tempo de protrombina, que é conectado, né, ao cálculo do nosso INR. Sabemos que ele avalia a via extrínseca, sabemos que ele avalia, né, a via comum, só que no Brasil nós temos um pequeno problema. No Brasil, para a gente poder fazer a avaliação desses testes, nós precisamos lançar a mão dos testes convencionais, na maior parte dos serviços do Brasil, né? Por que isso acontece? Por que só conseguimos fazer um cronograma convencional? Por conta da maior disponibilidade, é de fácil distribuição, é de menor custo, ele é mais barato, mas tem um viés muito grande. Ele tem um tempo de resposta muito longo. No meu hospital, no hospital de base, e esse inclusive foi uma das causas do estudo, né? Quando a gente pede um coagulograma em cirurgia cardíaca, quando o paciente sai de SEC, as respostas acontecem, o paciente já está na UTI, demora 2 horas, 3 horas, infelizmente. Então, acabamos que nós lançamos a mão de estratégias empíricas, profiláticas, para tratar uma possível coagulopatia pós-SEC, por exemplo. Né? Foi com base nessa preocupação que pensamos nesse estudo. Sabemos que os testes viscoelásticos são os mais validados na literatura, né? Sabemos disso. Eles avaliam de maneira dinâmica a formação do coágulo em tempo real, mas esbarram num grande problema que nós já sabemos, que é o alto custo. E é por isso que alguns estudos vêm fazendo avaliações, vêm estudando métodos alternativos, métodos mais simples, métodos mais baratos ou métodos portáteis, que ainda não têm validação para o cenário cirúrgico, tem validação para o cenário clínico, né, mas para o perioperatório a sua aplicação ainda ela é limitada. E o dispositivo que eu falo é esse, né, é o CoagulCheck, né, que vem sendo estudado, né, por alguns centros. Ainda tem uma recomendação clínica, não, perioperatória cirúrgica, né, limitada, apesar da sua praticidade e apesar da sua facilidade de uso e apesar do seu custo, né, ele tem um custo interessante, né, que pode ser viável para muitos tipos de pacientes cirúrgicos. Sabemos que existe uma lacuna de evidências importante, não foi bem estabelecido sua aplicação no perioperatório, principalmente em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. E é por isso que nós pensamos em estudos. Por isso que é importante estudos para tentar preencher essa lacuna, para tentar, né, identificar esse dispositivo como possível facilitador, né, como possível utilizador, né, em cirurgias que podem resultar em coagulopatia, né, no perioperatório. E pensando nisso, então, desenhamos esse estudo, né, que apresenta, então, os seguintes objetivos. Temos, então, como objetivo primário, avaliar a precisão e concordância entre o CoagulCheck, que é o nosso teste index, né, portátil, versus os métodos de laboratório convencionais, na medição do INR, principalmente. Então, o nosso teste principal é o INR. E, secundariamente, vamos avaliar, então, tempo de protrombina, atividade de protrombina e a relação, né, e a concordância entre esses testes, a concordância entre os exames. Esse é o nosso hospital, aqui em Brasília, o Hospital de Base do Distrito Federal, onde fizemos então esse estudo transversal, prospectivo, unicêntrico, de acurácia diagnóstica, né, que cursou entre o finalzinho de outubro de 23 e o começo, né, de 24. Foi devidamente registrado no Comitê de Ética, né, e também em plataformas internacionais. E seguiram diretrizes TARD, que são as diretrizes para acurácia, né, diagnóstica. Com relação à nossa inclusão, né, incluímos pacientes acima de 18 anos, sem limitação de idade máxima, submetidos à cirurgia cardíaca eletiva, com circulação extracorpórea, que não tinham anemia, que não tinha hepatopatia ou alguma doença que prejudicasse de alguma forma, né, a coagulação do nosso paciente. Que teste, então, utilizamos? Utilizamos, então, como teste index o CoagulCheck XS da Roche, que é isso que vocês observam aqui na foto, é devidamente pré-calibrado de fábrica. As medições foram feitas por investigadores treinados,
cegos aos resultados de referência e 100% das medidas foram concluídas com sucesso. Comparamos então com o teste de referência, que é o nosso coagulograma tradicional, que era executado então por nosso laboratório central, no nosso hospital. As amostras, e essa foi uma dificuldade do nosso trabalho, elas impreterivelmente elas eram avaliadas com menos de 30 minutos, porque lá tem essa dificuldade, né? Então, o residente tinha o trabalho de levar o frasco de avaliação de exame até o laboratório e certificar que os exames eram feitos com a devida precocidade. Por conta dos riscos, né, de alterações de resultados, como nós bem sabemos. E 100% dessas medidas foram concluídas com sucesso. Como era feita então essa coleta? Né? Após a indução anestésica, né, havia então uma coleta inicial, né, através, né, por meio do sangue venoso central, onde fazíamos as devidas coletas. As coletas pré-sec, para os testes iniciais, e as coletas pós-sec, em 10 minutos depois da reversão com a protamina. E aí avaliamos, o que é de comum, né? Insuficiência cardíaca. Colhemos para o TCA, gasometria venosa central, amostra para o tubo citrato, que é aquele azulzinho, amostra para a fita do pago-cheque, isso no pré-sec e no pós-sec, após a reversão, né, da protamina. O que nós buscávamos, então, de desfecho? Primariamente, buscávamos, então, avaliar a acurácia do INR entre os dois aparelhinhos, entre o CoagulCheck e o método laboratorial padrão, que é o coagulograma padrão. Arbitramos, então, uma faixa de tolerância pré-especificada de 0,5 unidades de INR, né? Sabemos que esse limite ele é irrelevante, pois uma diferença menor que 0,5, né, não altera a conduta clínica, isso primariamente, e secundariamente, avaliamos então a concordância entre os testes, por meio dos testes pelo tempo de protrombina em segundos e pela atividade de protrombina em percentagem. Como é que fizemos então o cálculo do tamanho da amostra para esses pacientes? Lembrando que cálculo do tamanho da amostra tem que ser feito com base no desfecho primário. E o nosso desfecho primário foi o INR no pós-sec, que nós observamos que apresentava uma maior variabilidade em dados de pacientes pilotos do nosso hospital, do nosso serviço, dentro do mesmo protocolo. Usamos, então, os limites de concordância de blend Altman, com essa diferença de média, né, e esse desvio padrão, né, e arbitramos, então, que uma diferença maior do que 0,5 unidades foi considerada clinicamente relevante, né, de INR médio. Com base nisso, né, arbitrando um alfa de 5% e um beta de poder estatístico de 90%, identificamos que 43 pacientes, né, eram necessários para demonstrar a concordância entre os testes. Por conta do risco de perda de segmento, falhas de avaliação de alguns testes, aumentamos a nossa amostra em 15%. Por isso, então, decidimos, né, coletar dados de 50 pacientes para o nosso estudo de acurácia. Com relação à estatística, né, a parte descritiva inicial, que nós fizemos? Né? Identificamos, então, as variáveis contínuas, né, nos resultados, como média e desvio padrão, variáveis discretas ou assimétricas, como mediana e intervalo interquartílico, variáveis categóricas, tipo sim ou não, como número e percentagens, e guarda essa informação. Diferença de média, que é um indicador de tamanho de efeito que nós sabemos, para identificar e avaliar o nível de concordância entre os testes. Em segundo lugar, avaliamos então a diferença entre os testes de maneira pareada, né? Ou seja, no mesmo paciente, né? Avaliamos o teste coagucheck portátil e avaliamos o teste padrão do coagulograma, com base nesses três testes estatísticos. No teste Bradley, o teste pareado de Student e o teste de Pitman, né? Nessa sequência. Para avaliar o quê? Para avaliar se tinha uma diferença entre as médias, né? Do valor do INR que saía pelo coagucheck e o valor do INR que saía pelo coagulograma padrão tradicional. Logo após isso, fizemos análise de concordância e acurácia, com base nas análises gráficas de Altman, né, principalmente, e depois a acurácia matemática e estatística com base no coeficiente de concordância de Lee. Guardar essa informação. Quando esse coeficiente ele mostra uma boa concordância entre os testes, o valor resultado que ele oferece é acima de 0,61. Esse dado ele é importante. Foi também finalmente arbitrado, né, um P significativo de 5% ou de 0,05. Nos resultados, né, nós coletamos, então, avaliamos 61 pacientes, 11 pacientes foram excluídos, né, por conta dos critérios de exclusão, e 50 pacientes exatamente foram incluídos no estudo. Todas as amostras foram adequadas e nenhum teve perda, teve problema, né, de resultados.
Não sei se está muito bom para ver a tabela, mas essa é uma tabela geral demográfica para a gente ver como é que foram os dados dos pacientes. Então, os pacientes, em média, 59 anos, a maioria deles sexo masculino, fração de ejeção em média 56%, 84% foram submetidos à hipotermia leve, tempo de clamp de aorta 92 minutos, tempo de CEP 108 minutos, gasometria pré e pós-CEP, o que é esperado habitualmente, né? Uma redução de 11 para 9 de hemoglobina, o que é também esperado, um aumentozinho do lactato de 1,3 para 3,48, o que também é esperado, né? Nos pacientes no pós-CEP imediato. Só para a gente ter uma ideia, então, dos dados demográficos. Já começaram então os resultados, né, como primeira análise, que é a avaliação daquela diferença de média entre os grupos. O que nós observamos? Eu coloquei aqui, está em negrito. Com relação ao INR, na avaliação pré-sec, observo a média do INR do Coagucheck, do teste índice, foi 1,098 versus contra 1,053 do teste de referência. O que nós percebemos? Percebemos que teve uma diferença matemática e estatística pelo teste de Bradley, teve uma diferença matemática no teste de estudos, que são testes pareados, mas clinicamente nós não observamos relevância. Né? Existe relevância clínica quando você compara 1,098 de NR versus 1,053? Não percebemos. Né? Então percebemos uma diferença matemática, mas não percebemos uma diferença clínica. Isso no pré-sec. No pós-sec, observamos o mesmo padrão, né? 1,17, né, para o Coagucheck no pós-sec e 1,23 para o teste de referência do nosso laboratório. Observamos uma diferença matemática nos três testes: o teste global de média e variância, o teste de média e o teste de variância. Todos deram diferença. Mas, de novo, não observamos diferença clinicamente relevante, né, dentro do estudo. E o tempo e a atividade de protrombina, eles seguindo o mesmo padrão, né? Teve diferença matemática e estatística, mas não teve diferença em relevância clínica quando a gente tenta avaliar o resultado das médias. Essa é a parte mais importante do nosso estudo, que é o gráfico de Altman, que eu já falei inicialmente, né? Então, observando à direita, o que a gente percebe? Nós temos aqui uma linha laranja, que são os limites de concordância, temos o limite de concordância superior e o limite de concordância inferior. Em azul, temos a diferença de média entre os dois testes do mesmo paciente, Coagucheck versus coagulante padrão, que é essa linha azul. No eixo Y temos a diferença de média e no eixo X embaixo temos a média do INR de cada paciente. Cada pontinho preto desse é um paciente, né? E cada pontinho representa então a diferença de média entre os dois testes, beleza? Qual o objetivo desse teste, dessa análise matemática? É identificar o quão próximo esses pacientes estão da linha central, né? Ou seja, quanto menor a diferença de média, mais fidedigno é o teste, mais concordantes são os dois testes. Então, esse é o nosso objetivo. Ou seja, quando os pacientes estão mais próximos da linha azul, né, maior vai ser a concordância de Lean, né, maior vai ser o valor, mais perto de 1. Quanto mais dispersos estiverem os pacientes, né, menor vai ser a concordância, menor vai ser a concordância de Lee, né, e menor vai ser a concordância entre os testes, né, secundariamente. E observe que em cima, lá em cima em vermelho, você tem o 0,5, né, que é o quê? Que é o nosso limite de tolerância, né, que são dados diferentes. O que observamos? Observamos, então, uma concordância de Lean de 0,72, ou seja, uma boa concordância, né, para os testes, né, para o NR pré-sec. Observamos, então, que quase todos os pacientes, 48 pacientes, ficaram dentro do intervalo do limite de concordância superior e inferior, né? Isso quer dizer que? Quer dizer que esses testes têm uma boa concordância com relação à análise do INR no pré-sec. Com relação ao tempo de protrombina, né, observamos que os pontinhos estão mais dispersos. A concordância não foi tão boa, mas ainda assim foi boa. Observem, né, a maior parte dos participantes ficou dentro do intervalo do limite de concordância, né, mas nesse caso, 5 participantes, 10% dos pacientes ficou fora do intervalo de concordância. Né? Por isso que o valor do cálculo de Lean foi 0,66, mas mesmo assim demonstra uma boa concordância entre os testes. Ainda no pré-sec, na atividade de protrombina, observamos uma melhor disposição, uma dispersão dos pacientes. Né? Observamos que 49 pacientes ficaram dentro do intervalo do limite de concordância, né? Conferindo, então, né, um coeficiente de Lean de 0,69, né? Conferindo, então, uma boa concordância.
Com relação ao POSEC, né, a concordância não foi tão boa, mas ainda assim foi positiva. O que nós observamos? Observamos, então, o índice de concordância de Lean de 0,66, que ainda é boa, né? Todos os pacientes dentro do intervalo de tolerância, né? Todos estão 100% dentro do INR, somente dois pacientes, 4% fora da linha laranja, né? Fora dos limites de concordância. E a mesma tendência se segue para o tempo de protrombina. Observe que os pacientes continuam um pouco mais dispersos. A concordância foi moderada, 0,55, mas somente dois pacientes ficaram fora também da linha de concordância. Então, a concordância é moderada, né? Avaliando, então, no POSEC, o tempo de protrombina. E por último, fazendo a avaliação da atividade no POSEC, observamos então uma boa concordância, um Lean de 0,7, e somente um paciente ficou fora da linha, né, do limite de concordância, no caso aqui, concordância superior. E agora eu convido então a doutora Larissa para fechar a nossa discussão, para trazer para a gente alguns estudos, se alguns estudos concordam, se alguns estudos discordam dos nossos achados. Bem, então, só continuando a apresentação, na discussão, a gente vê que no nosso estudo prospectivo, a gente avaliou a acurácia de um teste portátil, point of care, para avaliação rápida do perfil de coagulação em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Dos achados que a gente tem de concordância satisfatória, então a gente teve uma concordância de moderada a boa, como o Fabrício mostrou no teste, e entre o teste e os resultados laboratoriais. Diferenças não clínicas, apesar de algumas diferenças terem sido estatisticamente significantes, clinicamente não teve diferença nenhuma, isso não vai determinar uma conduta diferente no tratamento dos pacientes. E de implicação prática, os resultados sugerem que o dispositivo pode ser uma ferramenta útil para o manejo da coagulação no perioperatório em cirurgias não cardíacas. Então, pode passar. Quando a gente fala de estudo point of care, a primeira vez que ele foi testado dentro de grandes cirurgias foi em 2009, cirurgias grandes, porém não cardíacas. Então, eles avaliaram o coagu-check na medição do tempo de protrombina e a sensibilidade e especificidade foi de 95%. Então, os autores concluíram que havia uma equivalência entre o teste portátil e os testes convencionais. Pode passar. Então, as cirurgias que eles avaliaram foram cirurgias ortopédicas, viscerais, neuros, todas cirurgias grandes, e a gente vê que a eficácia do teste foi bem boa, foi perto de 100%, 95%. Pode passar. Quando a gente fala, então, de cirurgia cardíaca, esses testes passam a ser ainda mais importantes, porque a gente sabe que a circulação extracorpórea traz tem vários mecanismos que podem levar o paciente à coagulopatia. Então, o primeiro deles é a hemodiluição, porque o volume da circulação extracorpórea é muito grande, dilui os fatores de coagulação. O sistema, que não é endotelial, obviamente, ele faz uma ativação da coagulação e fibrinólise e também uma disfunção e agregação plaquetária no sistema. A hipotermia, a gente sabe que é um fator que inibe os fatores de coagulação, tanto coagulação primária quanto secundária, e além dos efeitos farmacológicos. Se a heparina não for totalmente revertida pela protamina, a heparina residual pode levar à coagulopatia. Então, pode passar. A gente vê o primeiro estudo que avaliou o teste point of care em cirurgias cardíacas foi esse desses autores do Okabayashi, que ele avaliou não só o coagu-check, mas vários exames point of care dentro da cirurgia cardíaca. Então, eles avaliaram pré-SEC, durante a SEC e depois da reversão com a protamina, depois da reversão da heparina com a protamina. Então, a gente vê que houve uma boa correlação, tanto pré-SEC quanto no final da cirurgia, no final, depois que a protamina era revertida. No entanto, nenhum dos testes tiveram uma boa sensibilidade durante a circulação extracorpórea.
No caso do coago cheque, o próprio fabricante fala que ele não é sensível se a concentração plasmática da heparina for acima de 0,8 unidades por litro. Então, por isso, esse teste não é eficaz durante a SEC, mas mostrou uma boa correlação tanto antes quanto depois da reversão da protamina. E aí, pode passar. Esses autores, o Mistes, ele avaliou então como é que é o coago cheque especificamente depois de 3 minutos após a reversão da protamina. E ele viu que antes da SEC existia uma boa correlação, mas no pós, depois de 3 minutos de reversão, essa correlação já se perdia, não era boa. Mas a gente sabe que 3 minutos só não é suficiente para fazer com que a heparina seja totalmente inibida pela protamina. Então, o complexo heparina-protamina, ele demora em torno de 10 minutos para se estabilizar. Então, provavelmente, 3 minutos depois, a concentração plasmática de heparina ainda era alta, ainda era maior que 0,8. E aí, então, no segundo trabalho, pode passar. Esses mesmos autores fizeram um outro teste. É mais ou menos o mesmo trabalho, compararam o coagucheck com exames convencionais, só que depois de 3, de 6 e de 10 minutos após a reversão com a protamina. E aí, o que que eles viram? Que no pré-SEC existia uma boa correlação, e 10 minutos após a reversão, essa correlação ainda era boa, apesar de ter uma diferença, mas essa diferença foi de 0,3 de NR. Então, uma diferença baixa. O índice de Wessinger foi menor que 20%, tanto para o pré-SEC, ou pré-operatório, quanto após 10 minutos. E aí, no nosso trabalho, a gente só avaliou o coago cheque depois de 10 minutos de reversão com a protamina. Pode passar. Então, a concordância observada do nosso estudo para o tempo de protrombina, tanto pré quanto pós-SEC, lembrando que foi 10 minutos após a reversão com a protamina, corrobora essas conclusões e reforça o potencial do coago cheque para uso em cenários cirúrgicos complexos. Pode passar. Então, a gente não quer propor com esse estudo que os testes viscoelásticos sejam substituídos pelo POC. Mas a gente sabe que o teste viscoelástico é o padrão ouro, ele faz uma avaliação global, dinâmica da hemostasia, tem resultado rápido. A gente sabe que a maioria dos fluxogramas propostos a gente consegue começar a agir no A5. Eles permitem uma terapia transfusional bem direcionada, sem perda de hemoderivados e uma capacidade de identificar e quantificar distúrbios específicos como a hiperfibrinólise. Ótimo. Só que a gente sabe que o teste viscoelástico não é uma realidade na maioria dos hospitais. Eu diria que até não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O custo dele ainda é muito elevado, tem pouca disponibilidade nos hospitais, existe uma curva de aprendizado ainda e também pode sofrer a ação do efeito residual da heparina. Então, assim, de novo, o teste viscoelástico é o padrão ouro, mas já que ele não está disponível na maioria dos hospitais, talvez o POC possa surgir sim como uma ajuda nesse teste de coagulopatia no intraoperatório. Pode passar. Então, a gente conclui que o estudo demonstrou eficácia no coago check como uma ferramenta valiosa no monitoramento da coagulação perioperatória em cirurgia cardíaca, com base nos seguintes pontos. Primeiro, concordância. Então, foi moderada boa com os testes laboratoriais padrões. A aplicabilidade clínica, então ele suporta o uso de dispositivo de monitoramento de cirurgias cardíacas eletivas e os benefícios perioperatórios. É um potencial para otimizar o manejo de coagulação, reduzir risco. É um teste que é beira-leito, barato e com um resultado bem rápido. Em menos de 5 minutos a gente tem um resultado. Pode passar. É Bom, isso. eu tremidinha aqui parou. Eu esqueci de colocar o slide fim. É. Excelente. Bom, parabéns, Fabrício, por a Larissa, pela apresentação, foi excelente. Eu acho que é exatamente o que o artigo traz, né, em termos de resultado e discussão, então foi um compilado muito bom. E tem alguns pontos, né, antes de abrir para perguntas dos atendentes.
que a gente tem que levar em conta, né? O coago-cheque ele foi feito, ele é um teste, na verdade, domiciliar, né? Para aqueles indivíduos que usam, Isso. né, como Warfarin. clínicos por N razões, normalmente aqueles que têm próteses mecânicas nas válvulas. Então, é uma forma dele monitorizar, né, de uma maneira muito mais intensiva do que ir precisar ir no laboratório e fazer. Então, é uma adaptação que é uma adaptação off-label, porque não é algo que o fabricante, não era a intenção original do fabricante, né? Então, o que é importante aqui? É importante que ele vai ser, ele pode ser, poderá ser relevante se as pesquisas mostrarem isso, se a consistência de pesquisas mostrarem isso, como um auxílio terapêutico e diagnóstico naquele momento, dado a sua praticidade, baixo custo e rapidez de execução, né? Mas ele vai servir, via de regra, para aquele paciente que você reverteu a heparina com a protamina e tem algum problema que você tem que detectar e você tem recursos limitados e você tem um tempo que você tem que fazer. E aqui é importante para todo mundo que está assistindo lembrar que ele não vai servir para garantir que o indivíduo está adequadamente anticoagulado para entrar em circulação extracorpórea, né? Então, se alguém, eu acho que foi muito bom a forma como vocês falaram, mas se alguém teve essa impressão, não ache que ele, mesmo excedendo o seu limite nominal, de RNI de 8 indica que o paciente está adequadamente anticoagulado. Não é. Não tem essa Não é avaliação. para isso. Não, não é para isso, que isso fique bem claro. O próprio TTPA, mesmo que você fizesse TTPA e TP no laboratório, isso não seria adequado, porque eles Também se não. tornam incoaguláveis, né, dentro do limite nominal. Então, TTPA, que é sensível à heparina, por exemplo, depois de 180 a 200 segundos, boa parte dos fabricantes vai dizer que o sangue é incoagulável. Isso não quer dizer que o indivíduo não seja capaz de formar coágulo. Ele apenas é incoagulável para aquele exame, Para aquele teste, sim. para aquele teste. Então, e ele pode sim formar coágulo, ainda que o TTPA e o TP estejam descritos como incoagulável e que o coago-check deu o seu limite equivalente de RAI, né? Então, para isso, você usa o tempo de coagulação ativada, porque o seu, Legal. o seu limite nominal em segundos é muito maior, né? Ele vai correr até 1.800, 2.000 segundos, a depender do fabricante. Então, isso Numa fase uma coisa acima de 1.000, né? Acima de 1.000 já para de contar. isso, já está acima de 1.000, mas ele só vai parar, né, às 1.500, 1.600, depende do fabricante, né? Mas aí você garante, não, aí realmente o indivíduo está incoagulável, aí você está tranquilo para fazer a circulação extracorpórea. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. A outra questão está relacionada à metodologia, que foi muito bem descrita pelos autores. A estatística está impecável. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa: boa parte desses testes, principalmente o teste T, ele é pareado, né? Pareado por quê? O indivíduo é controle dele mesmo. No mesmo Exatamente. indivíduo, você mediu tanto o TP laboratorial quanto o coago-check, né? Então, você comparou aqueles três elementos de RNI, o tempo propriamente dito e a atividade protrombina. Diante disso, ainda que o N pareça pequeno, mas pequenas alterações vão se tornar estatisticamente significantes e vão ser dependentes do tamanho amostral por uma questão da fórmula matemática. Isso não quer dizer, a significância estatística não quer dizer, ou significar a ausência ou presença de significância estatística, não se reflete diretamente em significância clínica. Isso o doutor Fabrício mostrou Isso, muito bem. inclusive, mostra para a gente que o N é um N adequado, né? O N é Porque quando adequado, o sem N é dúvida. pequeno, né, quando o N é inadequado, nós temos Perfeito. o erro tipo 2, né, que é o erro tipo beta, Exatamente. de N pequeno, né? Porque você não tem Perfe- um número de pacientes suficiente para identificar uma real diferença. Então, nesse Perfeitamente. caso, nós identificamos uma irreal diferença, nós erramos com erro. Exatamente. Você, pequenas diferenças, para que a diferença, ou seja, para que ela não fosse estatisticamente significante, essa diferença teria que ser irrisória do ponto de vista clínico. Da... Então, não Bom, é o o caso, nosso N foi tá? bem adequado. Exatamente. Razão pela qual, embora isso seja importante de demonstrar no artigo, não se prendam a esses números, né? Tá? Se prendam muito mais à análise que foi mostrada como a análise de Bland-Altman, que é o padrão para se fazer a comparação desses testes. E a análise de Bland-Altman ela é muito interessante porque o entendimento dela é simples, não dá para explicar aqui, vocês podem pesquisar depois, mas é bem simples de entender.
o que é o valor de referência de unidade é o valor zero, porque é uma diferença, né? Então é um menos o outro. Aí você vê a direção em que o índex vai em relação ao teste padrão, então o índex menos o padrão ouro. Então, se a diferença é positiva, negativa, então dá uma ideia de direcionamento. Então, por exemplo, se o RNI pode estar um pouco mais alto, ele vai tender a estar mais alto no código check em relação ao teste índex, que seria o TP, e por aí vai, e você vê qual é a dispersão dele dentro do intervalo de confiança 95%, que, por acaso, 1,96, mais ou menos 1,96, o desvio padrão de todas essas diferenças. Não Dá importa. desfecho. Mas isso é o básico do Band Áudio. Mas o importante é que no eixo X ele vai mostrar a mensuração, o contínuo ao longo daquela mensuração. Então, da variação, por exemplo, você está medindo o tempo de protrombina, ele vai estar aqueles segundos no eixo X, entre 8 e 12 e 20 segundos, o que é que seja. Ou seja, você vê se o teste, ele não só a dispersão dele está adequada, mas se ele muda a dispersão indo do menor para o maior valor. Então, isso é importante porque às vezes o teste é acurado numa determinada faixa e inacurado em outra. Ele perde exatamente. É, né, nos extremos, por exemplo. Mas, de uma Extremo, maneira exatamente. geral, pelo que a gente viu no Bland Algebra, o Coago Check ele é relativamente estável nos extremos de valor, nas faixas de valores observadas, o que é adequado. E, embora pareça assim, doutor Fabrício, mas saiu aqui, saiu ali, a gente, pô, talvez não seja tão boa a concordância, mas se você fizesse essa mesma metodologia, comparando dois fabricantes, né, de laboratório que fabricam, por exemplo, o Acho que tempo ia de ser igual, ia ser protrombina, parecido. não seria muito diferente disso, Também acho. né? Você não precisa ter a Mesmo método, né? concordância, não Seja é, ele não é convencional, seja ele o portátil. exatamente. Se você fizesse com outro teste laboratorial de outro fabricante Poderia dar as de variações fase que a gente TP, observou. Também você acho. teria alguma variação. Concordância não é ser idêntico, é ser 100%. parecido, é ser próximo. E os índices de Lean foram muito bons, foram relativamente muito bons, mostrando que esse tipo de aplicabilidade clínica, ele tem aplicabilidade clínica naquela situação, contanto que você respeite aquilo que a gente já falou, né? Ele vai servir dentro de um cenário limitado, na saída de circulação extracorpórea, pós-protamina. Ele não use ele para checar heparina. Use ele Não. para uma outra, para, né, uma coagulopatia que possa estar envolvido pelo todos aqueles mecanismos que o doutor Fabrício e a doutora Larissa explicaram, né? Então, eu acho que diante disso agora a gente pode abrir para perguntas, quem quiser fazer perguntas na perguntas no setor aqui de Q&A, a gente pode tentar responder da melhor, né? Doutor Fabrício e doutora Larissa podem responder da melhor forma, né? Mas esse apanhado estatístico do Rodrigo, eu também tenho um monte de pergunta agora. Você fechou muito bem, Rodrigo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Então, aqui é importante a gente ver tudo isso, assim, mas enquanto o pessoal está fazendo uma pergunta, né, pensando na pergunta, eu tenho uma a se fazer, né? Assim, com tudo que vocês viram, né, na realização do trabalho, o que é que vocês imaginam que vai ser a grande aplicação do Coago Check na nossa realidade? Quando é que ele vai, por exemplo, paciente que estava tomando varfarina, que fez uma ponte, que vai fazer, estava tomando cumarine, que vai fazer uma ponte e vai trocar uma válvula, fazer uma cirurgia dessa, qual seria o cenário ideal, né, de uso? Eu tava até. Era um comentário que eu ia fazer, era justamente esse, assim, de aplicabilidade clínica que eu vejo assim, fundamental. O paciente saiu de SEC, fez a protamina, reverteu, mas tá aquela babação que empiricamente se faz plasma para resolver aquela babação, a gente vai conseguir fazer alguma coisa guiada. Já que você não tem, naqueles casos em que você não tem o tromboelastograma ou qualquer prova viscoelástica ali em mãos, você pode fazer o point of care e você vai conseguir fazer uma coisa direcionada, ver se é algum sangramento cirúrgico ou se é realmente uma coagulopatia. Na prática, em cirurgia cardíaca, eu trabalho em dois serviços de cirurgia cardíaca. Eu trabalho um que o laboratório é muito demorado, que foi onde fiz esse trabalho, e um que o laboratório é muito rápido. Então, no base demora 2, 3 horas, no ICTDF demora 30 minutos a 40 minutos.
Então, lá no IC, eu consigo ter uma certa celeridade, consigo, né, administrar os hemocomponentes de maneira alvo direcionada. Eu consigo fazer isso, né? Mas em cardíaca, nós sabemos que existe meio uma sequência, né? Eu queria até trazer esse fluxograma, a Larissa não deixou, ela falou, é só um estudo. Que é, assim, que é o que a gente segue, né? Nós sabemos que a primeira causa de coagulopatia, né, é sobredose de heparina, é uma reversão inadequada, né, ineficiente. Então, nós sempre repetimos o TCA e fazemos o ajuste com a protamina em primeiro lugar. Depois nós sabemos, né, por estudos empiricamente, né, que o fator que mais dilui, o que a gente mais tem déficit, né, é o fibrinogênio, né? Então, se o exame não chegou, ele é o próximo passo a que nós vamos recorrer, né, em cardíaca, e depois plaqueta. Né? Então, a plaquetopenia, a plaquetopatia pós-SEC, né, antigamente se achava que era a primeira causa de coagulopatia pós-SEC, porque todo mundo achava assim, não, vai ficar tudo no circuito da SEC, naquela superfície da endotelial, mas descobriu que não, que a diluição dos fatores de coagulação, principalmente o fibrinogênio, é o mais importante. Então, é o primeiro fator que a gente tem que fazer a devida correção e a devida, né, correção. E por último, os fatores, né? Então, fez a protamina, não resolveu clinicamente. Fez o fibrinogênio, não resolveu clinicamente. Fez a plaqueta, não resolveu clinicamente. A próxima etapa é fator. Então, o pulo do gato é esse, né? É você privar o paciente de plasma fresco, né? De um paciente que já está recebendo uma série de hemocomponentes, né? E sabemos que o complexo proteobírico também não é disponível em muitos centros, né? Então, o plasma fresco se torna a única, né, a única opção terapêutica. E sabemos dos problemas relacionados, né, ao plasma fresco congelado, né, infelizmente. Agora, com relação ao pré-operatório, eu tenho um pouco de dificuldade de identificar, para o nosso paciente cirúrgico, aquele paciente que recebe, né, que chega na sala de cirurgia, né, em regime de urgência, talvez aquele que você colheu a história do paciente. Você sabe que ele fez, né, você sabe que ele faz uso, né, de anticoagulante e precisa fazer uma cirurgia de urgência. Eu acho que esse paciente, no meu hospital, por exemplo, teria muito benefício porque é o paciente que está prestes a uma cirurgia de urgência, né, uma laparotomia, uma toracotomia, por exemplo, a gente não tem o hábito de colher coagulograma quando esses pacientes entram em sala, infelizmente, deveríamos colher coagulograma assim que o paciente entra na sala e assim que ele acaba a cirurgia para levar para a UTI, mas não, infelizmente não é hábito, deveria ser protocolo, mas talvez ele poderia ajudar a gente, né, para poder fazer o quê? A devida reposição de fator no paciente de urgência, né, que sofreu um trauma, e que está acordado e consegue, né, responder a comando, né, e na avaliação pronestésica ele fala, não, eu tomo um medicamento, eu tomo varfarina e você consegue fazer essa avaliação, né? Acho que esse cenário é o cenário mais impactante, porque em regime de cirurgia eletiva, né, apesar de evidências limitadas, a ponte com heparina, com a enoxaparina, ela é frágil, né, mas ela ainda é aplicada. Então, acho que na cirurgia eletiva não tem, assim, eu não vejo a aplicabilidade dele. Acho que eu vejo mais a cirurgia de urgência, que foi a primeira pergunta que você fez. Perfeito. E aí, doutora Ana Carolina está perguntando se vocês perceberam algum impacto na conduta do intraoperatório se baseando no coago-cheque, ou seja, se algum paciente no estudo efetivamente, ou fora do estudo, efetivamente se beneficiou, né, dessa Infelizmente, modificação. infelizmente não. Nós não tivemos nenhum paciente com INR acima de 2, não tivemos nenhum paciente, e não tivemos nenhum paciente com sangramento clínico significativo, né? Em que nós, né, fizéssemos a reposição de fibrinogênio, a correção com a protamina, a reposição de fibrinogênio, a plaqueta e o coago-cheque para ver se precisava de complemento, se precisava de fator. Então, esse paciente realmente ele não existiu no trabalho, infelizmente. Foi até um pouco de limitação, né? Mas as correções foram devidas, os NRs realmente foram baixos, né? E aí eu gosto de lembrar, assim, que o que a gente pode trazer de resultado para a prática é esse, né? Para o paciente habitual, né? Para o paciente que não teve grandes desvios de valor de NR, né? É o que você pode pensar em trazer para a sua prática, com base nesse estudo, né? Então, assim, usar o coago-cheque, né, no paciente que sabidamente, o NR é muito elevado, né, o nosso estudo não mostrou se existe esse real benefício. Né? Com o NR acima de 2 ou acima de 3, comparar, né, o coago-cheque versus o teste padrão convencional. Né? Então, o nosso estudo não fez isso. Acho que não tem estudo no mundo, inclusive, que faça essa avaliação.
Perfeito. A gente tem que lembrar que a avaliação, o entendimento da coagulação hoje, pelo que a gente estudou de via intrínseca e via extrínseca, ela é basicamente o entendimento laboratorial de como a coagulação funciona. A teoria moderna da coagulação leva em conta o componente celular, endotelial, plaquetas, a própria hemácia, na regulação da coagulação, e é muito mais complexo, muito mais bonito, inclusive, do que entender via intrínseca e via extrínseca. No entanto, via intrínseca e via extrínseca é fundamental para você entender como os exames laboratoriais funcionam, né? E aqui é interessante a gente ver que os exames, por exemplo, de tempo de protrombina, os reagentes que vão ter é o fator tecidual, o cálcio, que você vai recalcificar a amostra, porque você coletou ele em citratado, e um fosfolipídio de carga negativa, normalmente fosfatidilcerina, fosfatidilretanolamina, que é aquela mudança de fosfolipídio necessária para a ativação desses complexos. Então, o que é que você está medindo ali? Você está medindo fator tecidual, que vai ativar o fator 7. O fator 7, por sua vez, vai ativar o fator 10, o fator 9, mas aí, no caso, o fator 10, que vai ativar o fator 2, que vai ativar o fator 1. Então, qualquer um desses fatores alterados ao longo desse caminho vai dar alteração de tempo de protrombina e do coágulo cheque. Então, se ele está alterado, você vai pensar nesses elementos. Qual é o fator mais relevante? O fator 1, fibrinogênio, que é aquele que você consome em maior, né? É o efeito final da coagulação, não é o evento final da coagulação. O E é mais o que vai importante é o ser, final. né? Exatamente. Que vai, a convergência é onde você vai consumir em grande quantidade. Então, você tem que lembrar dessa linha de pensamento, de raciocínio, porque se o indivíduo tiver, por exemplo, uma doença de von Willebrand associada a alguns tipos de hemofilia, ele não vai pegar. Hemofilia A, o indivíduo sangra até morrer, o TP dele, via de regra, é normal perto do normal, né? Mesma coisa com von Willebrand, etc. Então, você tem que entender também, para você entender monitorização de coagulação, você tem que entender a anticoagulação. Entender bem para você entender as limitações. Não é isso? Então, ninguém mais fez pergunta. Eu acho que você explicou muito bem, doutor Fabrício. Doutor Alan. O pessoal Eu, eu, não tem eu dúvidas acho que sobre. acho que você também explicou muito bem. Não, não, não. Vocês explicaram muito bem. A aula de vocês foi excelente, foi bem elucidativa, né, nos eventos. E, assim, eu só tenho a agradecer e dar parabéns por tudo que vocês fizeram. E que vocês continuem fazendo mais pesquisas e, de preferência, mandando para a revista, para que a gente possa, para a Bijan, para que a gente possa aumentar ainda mais o nosso fator de impacto, nossa visibilidade. Estou Fabrício Torço por falando da isso, torcemos por visibilidade. isso. É, a visibilidade dos grupos de pesquisa é fundamental e essa interação, revista, grupos de pesquisa, eu acho que também é crucial, porque não é só a visibilidade para você, é a visibilidade para a gente, né? Então, é muito importante para a sociedade. E lembrar que o fator de impacto crescendo da revista nos torna uma das, não, aquelas, pelo menos na nossa especialidade, a mais relevante, não vou dizer a mais relevante, mas a mais vista e a mais citada na América Latina, o que nos deixa com muito orgulho e pareado com várias outras revistas de Europa e Ásia. Então, isso é para a gente um motivo de orgulho e queremos um crescimento constante nisso, né? Então, agradecer a vocês pela apresentação, pelo brilhantismo do trabalho e fiquem à vontade para mandar mais trabalhos e mais pesquisas para a gente. A gente agradece demais, como o Fabrício falou, um webinar desse, se a gente ser convidado para discutir o nosso trabalho, só deixa a gente mais Empolgado. disposto e empolgado para fazer mais trabalhos, porque é uma valorização assim que a gente fica muito orgulhoso também, porque o nosso serviço é um serviço pobre, mas É, né? a gente dá o Isso aí. sangue ali para fazer um serviço de qualidade. Perfeito. Eu quero agradecer de novo essa participação. Como a Larissa falou, eu acho que poder estar aqui expondo, não é? Um pouco do que a gente faz de pesquisa aqui no Centro-Oeste, né? Traz para a gente muito gás, muita energia. E quando eu terminei esse trabalho, quando a gente terminou esse trabalho, eu pensei em publicação, né? Eu falei assim, olha, eu, sinceramente, claro que assim, a Bejan, né, é uma revista que eu sempre quero, né? É a minha revista, é a nossa revista, né? Mas como pesquisador
todo mundo quer publicar na Anesthesiology, né? Todo mundo quer publicar, né, no Jornal Europeu. E eu até pensei, né, em publicar em revistas europeias, revista americana, trabalho realmente muito bom. Mas eu falei, não, não, porque eu acho que nesses centros, né, eu acho que o foco nos testes viscoelásticos é muito maior, é muito mais forte. Então, não vai ser útil o meu trabalho publicado em revistas como essa. Eu acho que a utilidade, além de apoiar a Bejan, que é a nossa revista, né, eu acho que a utilidade prática para alcançar mais pessoas, né, para ter essas ideias, né, e pensar nessas estratégias, eu acho que, né, com a Bejan no Brasil, eu acho que o impacto, né, a disseminação da informação, eu acho que ela ia ser muito melhor, ia ser muito mais útil. Sem dúvida alguma. E é um prazer todo meu sempre, né? E fico muito feliz sempre que aceitam um artigo meu, né, para publicação aqui na Bejan. Acho que já vou por 10º, graças a Deus. Perfeito. O prazer e a honra é nosso também, né? De todo o corpo editorial da Bejan, e receber trabalhos e pesquisas como essa. Então, parabéns mais uma vez Obrigado pela mais uma vez. apresentação e pela Obrigada. participação do último Bijan desse ano. Ano que vem a gente Ó, o volta. Obrigada. último. Eu já Obrigada pela fico de olho. oportunidade. O último desse ano, né? Desse ano, desse ano, desse ano. Desse ano. Obrigado mais uma vez. Tá bom, Tchau. então. Muito obrigado.